criação e utilização de instâncias EC2 na Amazon AWS. Amazon EC2, que significa Elastic Computer Cloud, fornece serviços de máquinas virtuais em cloud na nuvem, que são as instâncias, que podem ser usadas para executar aplicações, hospedar sites, bancos de dados, entre muitas outras funcionalidades. É um dos serviços principais providos pelas clouds, entre elas, nesse caso, a Amazon AWS. Esse serviço de EC2 ele também tem integração com outros serviços em cloud, no caso da AWS, como por exemplo o S3 para gestão de armazenamento, o RDS para bancos de dados relacionais e também VPC para questões de redes privadas. Ele é usado para hospedar sites e aplicações web. A gente pode criar ambientes de desenvolvimento de testes, back-end de aplicações mobile, hospedar softwares pesados como LLMs, que são linguagens de modelo em largas escalas para criar modelos de inteligência artificial, processamento de dados, machine learning, hospedagem de games também online para que eles sejam acessados, um servidor de games, tá, para que ele seja acessado online por outros jogadores, por outros players. Tudo vai depender da carga que a gente vai aplicar a essa máquina virtual que a gente vai criar, que é essa instância EC2, cujo objetivo do nosso encontro de hoje é sim criar uma instância EC2 do tipo GNU Linux Ubuntu. Todas as instâncias EC2 elas são CLI, ou seja, são servidores sem interface gráfica, são Command Line Interface de linha de comando. No encontro de hoje a gente vai utilizar o recurso Free Tier da Amazon, ou seja, a gente vai criar uma máquina na nuvem com a menor taxa de processamento, armazenamento possível, para a gente se manter no nível Free Tier, ou seja, no nível gratuito da Amazon que não gera custos. Dentro dessa máquina Ubuntu a gente vai instalar o software Nginx para habilitar esse Ubuntu como um servidor Nginx com acesso externo que a gente vai acessar através da nossa máquina host e a nossa máquina física. Para isso você precisa acessar a Amazon, então eu vou recarregar aqui, pronto. E a gente vai... Aqui a gente tem algumas questões, tá? Vou só te explicar, a gente tem um ID da conta, toda conta tem um ID, toda conta tem uma localização dos serviços. Eu geralmente tenho para América do Sul, São Paulo. Vale lembrar que dependendo da região, são os níveis e tipos de serviços gratuitos Free Tier. Isso muda de tempos em tempos. Eu vou digitar aqui EC2, a gente pode vir aqui, ó, EC2 instâncias. A gente vai criar uma nova máquina, tá? Eu vou fechar esse menu. Executar instância, tá? A gente pode colocar um nome para essa máquina, ou colocar o nome que você quiser. Então, eu vou colocar Ubuntu Test 1. A gente seleciona qual que é o sistema da instância, vai ser Ubuntu Free Tier, tá? Qualificado para o nível gratuito. Ele está na versão 24.04 LTS. O tipo da instância, que é o processamento, a gente vai utilizar o menor deles, que nesse caso está sendo o gratuito T3.micro. O par de chaves para que a gente consiga conectar essa máquina através de uma máquina externa. A gente vai criar um novo par de chaves, você pode colocar o nome que quiser. Vou utilizar aqui teste. RCA você pode escolher, tá? Entre OpenSSH para Linux ou PuTTY para Windows. Eu vou, mesmo estando no Windows 10, eu vou criar para Linux, .pen. Esse arquivo .pen, a gente baixa ele porque é a chave que a gente precisa para fazer uma conexão SSH. Eu não vou fazer no encontro de hoje, a gente vai fazer via interface gráfica utilizando o próprio Google Chrome aqui e o IPv4. Mas se você acessar o SSH dessa máquina através do DNS público dela, você precisa informar essa chave criada para que tenha a possibilidade de acessar. Aqui nas configurações de rede, a gente vai ter que atribuir IP automaticamente, o IP público, que a gente vai usar para acessar essa máquina posteriormente. A gente vai criar um grupo de segurança. Grupos de segurança são as portas lógicas habilitadas para que outros serviços tenham acesso a essa máquina. Vou fechar isso aqui, ó. Eu vou habilitar todos esses, tá? Todos eles de qualquer lugar, ou seja, localhost, tudo zero, permitir SSH, HTTP e HTTPS. O armazenamento a gente deixa no mínimo 8 GB com GP3 nesse caso, e pronto, a gente executa a instância
para criar essa máquina, tá? Esse recurso é gratuito, ele não tem custo, mas a gente precisa desligar ele no final desse nosso encontro, porque se a gente manter ele ligado, podemos vir aqui em instância, tá? Se a gente manter ele ligado, ele vai começar a consumir recursos e custos. A gente clica na instância, a gente tem todos os dados, inclusive o estado dela que ela está executando nesse momento. A gente também tem nos detalhes segurança, a questão dos grupos de segurança. Vou vir aqui em segurança, grupos de segurança. Podemos clicar em cima do grupo de segurança. A gente tem todas as portas lógicas habilitadas. No caso, para HTTP, a porta TCP/80 no localhost, para qualquer origem. Qualquer máquina na porta HTTPS 443 consegue acessar, e na porta 22 do tipo SSH consegue acessar. A gente pode colocar novas portas, habilitar essas regras de entrada para permitir somente hosts específicos em portas específicas, o que é uma boa prática, tá? Quando a gente cria uma instância, uma máquina na nossa AWS, a gente cria três coisas. A primeira coisa é a instância, é a máquina, tá? Então a gente tem uma máquina. A segunda coisa é o par de chaves para acessar essa máquina. Então, a gente tem um par de chaves, são duas coisas criadas. E a terceira é o grupo de segurança que vai habilitar as portas lógicas conforme regras especificadas por nós, para que outras máquinas acessem essa instância, essa máquina no EC2. Aqui tem dois grupos de segurança, porque um deles é o default criado pela Amazon, que a gente não consegue remover, mas o outro foi o criado por nós. Então, a gente vem aqui na instância em execução, está a nossa instância em execução, clicamos nela, a gente pode conectar essa instância, então a gente vem aqui no botão de conectar, a gente coloca um IP público, o IPv4 vai ser gerado, o nome do usuário você pode escolher, eu vou deixar o Ubuntu, clicamos em conectar. A partir desse momento, a gente vai entrar nessa máquina, que é uma máquina só de linha de comando, então é uma tela preta com um texto. Tá aqui, ó, Ctrl L, tá, para limpar o shell. Vou executar um comando aqui, ó, o nosso usuário, e também a gente pode entender o tab ali para autocompletar. São comandos GNU Linux, a gente está no Ubuntu, nesse caso aqui eu estou no servidor Ubuntu 24.04, codinome Nubble. A gente vai executar alguns comandos aqui. A gente usa para copiar Ctrl Shift C e para colar Ctrl Shift V. Ctrl L para scrollar o shell ou clear para limpar o shell, que é essa tela preta. Tá? A gente vai utilizar esses dois comandos, que na verdade são vários comandos concatenados. Você pode encontrar esses comandos por extenso lá no meu site ubsocial.github.io. Ctrl Shift V, vou colá-los. Nesse comando a gente vai, respectivamente, atualizar a lista de repositórios dessa máquina, instalar o Nginx, habilitar ele e entrar no modo administrador para que a gente faça uma modificação num arquivo do Nginx, tá? Para a gente acessar ele posteriormente da nossa máquina física, essa máquina na AWS. Agora que eu já instalei todos os programas, eu estou aqui no sudo, tá? No modo administrador, eu vou executar esse outro comando que ele vai editar o arquivo padrão do Nginx colocando um texto chamado, ele está em HTML, título H1, chamado servidor EC2 Ubsocial, para a gente visualizar que a gente conseguiu entrar no Nginx dessa máquina, alterar o arquivo de apresentação, o arquivo index.html do Nginx, e posteriormente a gente vai acessar essa máquina nessa porta do Nginx da AWS. A gente vai acessar através da nossa máquina host, a nossa máquina física, uma máquina externa, e a gente vai verificar que a gente fez essa alteração. Não vai aparecer a tela padrão do Nginx, vai aparecer simplesmente o título que a gente colocou como conteúdo. Como é que a gente faz para acessar essa nossa instância? Então aqui na instância a gente tem o IP público, que é o IPv4. A gente clica aqui e a gente vai ter acesso a essa instância. Só que aqui a gente precisa trocar para HTTP. Tá? Então a gente precisa fazer essa troca, a gente entrou no serviço Nginx. Eu fiz a modificação aqui no comando, eu acabei tirando o sudo e pronto, você viu, ó, o Nginx atualizou aqui. A gente está acessando em HTTP a porta 80 dessa nossa máquina, a gente não está acessando HTTPS. Se você quiser se conectar a essa máquina através de uma outra máquina com linha de comando, você usa SSH, como por exemplo no Linux, tá? SSH-i,
o arquivo da nossa chave, que é o arquivo .pen, e também a gente tem o nome do usuário atual, que nesse caso ele ficou como Ubuntu, tá? Agora tá root, tá? Mas aqui se a gente sair, der um Ctrl D e voltar para o usuário atual, o usuário ele se chama Ubuntu. E nesse usuário Ubuntu a gente coloca arroba o DNS público dessa instância, que ele está aqui, ó, DNS público, a gente só copia isso, e a gente pode inclusive clicar aqui para fazer um meio de acesso, tá? A gente não vai conseguir, a gente precisa daquele arquivo de chave para fazer a autenticação. E aí a gente consegue acessar via linha de comando essa máquina da AWS. Aqui a gente pode dar um Ctrl D para fazer logout ou simplesmente fechar a aba. A gente já conseguiu acessar essa máquina com o Nginx funcionando. Agora, para que a gente não tenha problemas com a AWS e com relação a custos, vale lembrar que a gente criou 3 situações aqui. Uma instância C2, um par de chaves para essa instância para acessá-la por outras máquinas e um grupo de segurança para acessar portas lógicas nessa máquina. Então a gente precisa excluir esses 3 serviços, essas 3 configurações que a gente criou. Primeiramente a gente vai lá na instância, estado da instância, encerrar essa instância, ignoramos o desligamento do sistema operacional e excluímos ela. Demora um tempo até ela se desligar e até ela ser removida, mas ela já está se desligando. Juntamente nessa EC2, a gente pode clicar aqui na EC2, a gente vai verificar que nós temos um par de chaves, tá? Esse par de chaves, que é aquele que teste, a gente pode clicar nele, ações, excluir esse par de chaves, ele pede para confirmar, a gente informando excluir, confirmamos a exclusão, e depois disso no EC2 falta excluir aquele nosso grupo de segurança criado a partir dessa máquina EC2. O grupo default é da Amazon, a gente não consegue remover, mas o outro grupo de segurança sim, a gente seleciona, excluir grupo de segurança e a gente pode confirmar ele. Ele não está permitindo exclusão ainda porque a nossa instância EC2 ela está ainda sendo encerrada. Tá? Então, a gente vai aguardar o encerramento dela, tem uma interface de rede, a gente pode também apagar essa interface de rede criada em cima dessa instância, tá? Ela não tem, então a gente vai aguardar o encerramento dessa instância e depois ele vai permitir a questão da exclusão desse grupo de segurança. Então são esses 3 mecanismos criados que precisam ser desligados e removidos da AWS para que não tenha nenhum custo. Todas essas instruções, comandos e materiais e cursos complementares você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.